Pessoal, como é que vocês estão? Vocês enviaram algumas matérias, uma em particular sobre o status social de Maria Madalena, que toma como base o primeiro aspecto, os avanços arqueológicos ali em Magdala. E segundo, o livro de uma intelectual que afirma que, com base nesses dados da cultura material, Maria Madalena não seria uma mulher pobre, mas uma mulher rica. E que foi essa leitura deturpada a partir do século V de Gregório Magno, que teria impedido de vislumbrar Maria Madalena como uma grande apóstola, uma mulher muito rica. O fato é que, em cima dessa matéria, dois aspectos aí merecem ser pontuados. O primeiro deles, que, de fato, falar em Maria Madalena como prostituta arrependida é um equívoco, uma vez que, antes do século V, não há nenhum material que comprove isso. Muito pelo contrário, é a homilia de Gregório Magno que vai harmonizar 3 passagens, tornando Maria Madalena como uma prostituta arrependida. Para falar a verdade, quando se fala em Maria Madalena, o que nós temos é textos circulando, datados do século II, em que Maria Madalena aparece como apóstola, em que nós temos o Evangelho de João, o Evangelho de Filipe e o Evangelho de Maria Madalena. O que significa dizer que, fazendo a chamada leitura contrapelo, que nós temos, nesse ambiente cristão antigo, mulheres atuando como apóstolas. Essas personagens incomodam uma certa intelectualidade cristã, padres da igreja mais especificamente, por verem mulheres, em primeiro ponto, atuando como personagens centrais aí no processo de expansão do cristianismo e que também não corroboram com suas lógicas de que essas mulheres deveriam ficar em silêncio e casadas com outros cristãos, vendo seus maridos, muitos desses daí diáconos, entre outras funções da igreja, escrevendo e falando. O segundo aspecto aí que essa matéria traz à tona é o papel das mulheres como benfeitoras ou patrocinadoras desse ambiente cristão. E que, para falar a verdade, isso revela, isso abre os olhos para um ambiente maior dentro da bacia mediterrânea antiga. Se nós formos atentar a epígrafes, a remanescentes materiais, nós vamos encontrar mulheres patrocinando reformas em sinagogas, mulheres pagando viagens de lideranças, de indivíduos que vão propagar ideias, entre outras atividades aí, que para fins religiosos, que os recursos materiais dessas mulheres são decisivos. E Jesus, Paulo, por exemplo, não foram indiferentes a essas mulheres. Muito pelo contrário. Paulo, por exemplo, reconhece Febe como a sua benfeitora. Quando ele fala benfeitora, ele está falando, na verdade, em uma mulher que patrocina, paga, custeia as suas viagens. E esse custeio, logicamente, foi decisivo aí no processo de expansão. Então, a matéria, nesse sentido, ela nos salta os olhos para 2 atividades aí que as mulheres eram decisivas ou, digamos, atuantes dentro desse movimento cristão. Porém, que por conta de traduções, por conta de um olhar patriarcal, conservador, paulatinamente essas mulheres foram esquecidas, foram silenciadas. Ora, por conta de uma historieta criada no século V, ora, por seleção de passagens em que essas mulheres não estão presentes, ora, por esforços imagéticos e textuais extra-bíblicos em que essas mulheres não são contempladas. Bem, pessoal, era isso.
Até a próxima semana e continuem enviando textos, comentem, compartilhem e até a próxima!